Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de Química B. Vamos responder aqui uns exercícios, sobre polímeros. Algumas questões que o Enem trouxe com esse assunto. Eu trouxe para mostrar para vocês hoje que, além do termo polímero, nós vamos perceber que os polímeros é necessário, além de estudar a classificação deles, pode vir algumas questões que fazem uma relação de outros assuntos que que não são necessariamente entram dentro dos polímeros, mas que eles têm características que também estão nos polímeros. Então, trouxe aqui algumas questões que vocês vão ver determinados outros assuntos envolvendo alguns polímeros, beleza? Então vamos lá. Então, lá no livro texto de vocês podem estar estudando também, reforçando mais um pouco o conteúdo a partir da página 97. Então, vejamos. Então, tem aqui essa primeira questão que ele fala aí sobre as fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, aqui na imagem 1, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais constituídas de fibras de celulose. Então está aqui um polímero natural que nós estudamos. Então está aqui o poliacrilato de sódio na figura 1, e aqui no 2 eu tenho a fibras de celulose. Aí, o que a questão quer saber? A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de panos deve-se às. Então vejamos aqui, nós temos aqui nesta parte da cadeia do polímero 1, observe que eu tenho aqui uma ligação iônica, entre o oxigênio e o sódio. E o que é que ele quer saber aqui? Mais eficientes em retenção de água que as fraldas, que o poliacrilato de sódio. Então, deve-se ao que? Vejamos, eu tenho a água. A água, nós sabemos que é uma substância polar. E também esta substância, a água, ela faz ligações, a interação que eu tenho da água são interações intermoleculares, interações de hidrogênio. Lembram que nós vimos isso? Lá no primeiro ano nós estudamos os tipos de atrações intermoleculares, onde eu vou ter a ligação de hidrogênio, que vai acontecer entre o hidrogênio e aquele grupo FON, fluo, oxigênio e hidrogênio. E também nós vamos ter a atração do tipo dipolo, dipolo, e o dipolo instantâneo, dipolo induzido. E ainda temos a mais forte, se eu for colocar na ordem de interação, a íon-dipolo, que nós vamos ter a interação entre o íon e uma molécula, uma molécula polar. Então, sabendo disso, se eu for colocar na ordem hierárquica de força, nós vamos ter a mais forte, íon-dipolo. A íon-dipolo é a mais forte, depois ligação de hidrogênio, aí nós temos dipolo, que é dipolo permanente, e por último, a mais fraca, a interação mais fraca, que é a dipolo instantâneo, dipolo induzido. Sabendo dessas informações e analisando aqui as questões, as alternativas, aqui nós teremos o mais forte, nós vamos ter aqui as interações do íon dipolo, os íons dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Então, como eu falei para vocês, íon dipolo é o tipo de interação mais forte entre as moléculas, e depois eu vou ter a interação intermolecular, ligação de hidrogênio, beleza?
Então, esta questão, a alternativa correta, letra E. Íon dipolo vão ser o tipo de atração mais forte entre essas moléculas, beleza? Na segunda questão, então vejamos aqui, ó, o uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O PET, o politereftalato de etileno, cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-primas como etileno glicol, 1,2-etanadiol, a partir de objetos compostos de PET pós-consumo. Então vejamos aqui a estrutura do PET. Eu tenho aqui, nós estudamos isso aqui, olha, nós vimos que se trata da função predominante aqui, olha, um éster, um éster, e nós vimos também que a reação de formação de um éster, lá no início básico, nós vamos ter o que? Um ácido carboxílico mais álcool, através da reação de esterificação, formando um éster, ácido carboxílico mais um álcool, formando um éster. E se eu quiser fazer o contrário, tem aqui esse éster, e quero romper, quero voltar novamente aos meus, fazer a reação inversa, encontrar os reagentes que deram origem, separá-los. Então, a reação inversa da esterificação, que nós vimos também, para esse polímero aqui, que é um éster, seria a hidrólise, a hidrólise, a quebra por meio da água. Então, veja aqui esse assunto abordado. Trouxe aqui os polímeros e trouxe aqui a reação de esterificação, de lembrar da reação de esterificação, a hidrólise, que é o inverso. E para responder essa questão, como pelo que eu comentei, já temos aqui a noção da resposta. Vamos ver aqui esta imagem que eu tinha falado para vocês. Então tem aqui a parte que foi resultante do álcool, e aqui eu tenho a parte, esta outra parte da molécula que é resultante do ácido carboxílico. Então, se romper aqui, rompendo aqui a adição de água, o que é que vai acontecer? Rompe, através da hidrólise, e nós teremos a obtenção do etileno glicol, rompe aqui nesta parte da molécula, e nós teremos aqui a formação do etileno glicol. Então seria a hidrólise, a adição de água, quebra por meio de água, e seria aqui a letra D, beleza? Então vejamos aqui, esse aqui ele fala sobre os polímeros e está relacionado também lá com a biologia. Então vejamos aqui, uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos por meio de cultura de crescimento, e na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Então está aqui o perfil celular das linhagens de microalgas, as quantidades de organelas presentes, e está aqui a linhagem 1, 2, 3, 4 e 5. E vejamos aqui, qual a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados pela cultura. Então observe aqui, qual a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio, no meio de cultura. Observe que a parte responsável lá na célula, pela secreção, vai ser quem? O complexo golgiense, o complexo golgiense. Se eu observar aqui, o complexo golgiense, olha aqui, nessa linhagem 1, nessa coluna, olha a porcentagem,
praticamente, o que eu vou ter aqui de 10 a 60, então tenho 50% de secreção de polímeros comestíveis. Então, a resposta correta seria a letra A. A letra A, nós teríamos aqui, olha, o 1, né? O 1, né, que é quem? A linhagem 1, que eu vou ter aqui, olha, o complexo golgiense com maior quantidade, né, se eu for comparar com outros, que é o responsável pela secreção, né, desses polímeros comestíveis, beleza? Então, viram aí, olha, como é que pode aparecer relacionado com polímeros, né? Pelo menos citou polímeros, e também a questão envolvendo aí a parte de biologia. Vejamos aqui outra questão. O senso comum nos diz que polímeros orgânicos, né, os plásticos, em geral são isolantes elétricos. Entretanto, os polímeros condutores são materiais orgânicos que vão conduzir corrente elétrica. O que faz estes polímeros diferentes é a presença de ligações covalentes duplas conjugadas. Olha aqui, ó, ligações duplas conjugadas que nós vamos ter com ligações simples ao longo de toda a cadeia, né? Duplas conjugadas, alternando aí, olha, duplas e simples. Vejamos aqui, incluindo grupos aromáticos, né? Ao longo de toda a cadeia principal, incluindo grupos aromáticos. Isso permite que um átomo de carbono desfaça a ligação dupla com um vizinho e refaça com o outro. O que é isso aqui? O efeito de ressonância, né? O efeito de ressonância, ó. Desfaça a ligação dupla com o vizinho e refaça com o outro. Então nós temos aqui o que? A migração da nuvem eletrônica entre esses núcleos desses átomos. Então chama-se ressonância, efeito de ressonância. Assim a carga elétrica desloca-se dentro do material. De acordo com o texto, qual dos polímeros seguintes seria o condutor de eletricidade? Então observe que diz que ligações covalentes duplas, conjugadas, né, com ligações simples, né, ou seja, alternada, com o anel aromático, né, com o grupo aromático. Então, onde que eu vou encontrar isso aqui? Olha, se eu observar, né, tá aqui, olha, aromático, simples, dupla, simples, aromático, simples, dupla, simples, aromático. Então, a única que eu vou ter nessa ordem vai ser justamente o que? A letra A. Ampliando ela aqui um pouco, olha, observe. Aqui, olha, as ligações duplas, né, que vão se alternar, olha, vão migrar, né, que nós vimos lá o aromático, nós vimos, né, já estudamos isso, que ele ocorre, tem o efeito de ressonância ou mesomeria, né, que é esse efeito de ressonância? A migração, né, dessa nuvem eletrônica, né, desses elétrons para outro núcleo de carbono, né, para outro átomo de carbono. Então migra somente os elétrons por entre esses núcleos desses átomos, no caso aqui de carbonos. Então isso vai fazer com que conduza, no caso específico desse polímero, vai fazer com que conduza a corrente elétrica. Então a resposta correta justamente é a letra A, né? Porque o polímero que está na letra A possui, né, ligações pi alternadas, né? Que é o conjugado. E isso vai favorecer o efeito de ressonância, beleza? Então, para a gente fechar aqui, olha, mais uma questão envolvendo os polímeros e um outro assunto, né, que foi visto bem anteriormente. Vamos lá. Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados no encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, vai liberar o HCl, né? Ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desses poluentes. Entre as alternativas possíveis para o tratamento
é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em? Vejamos aqui, ó. Eu tenho um ácido, né? Eu tenho um ácido e para eu neutralizar, né? Para eu neutralizar esse ácido, né? Para que ele não possa ser emitido para o ambiente, né? O que é que vai acontecer? Em quem que eu devo borbulhar? Então, se eu quero neutralizar um ácido, consequentemente eu vou colocar o que? Uma base, né? Uma base. Aí eu vou aqui e procuro, né? Dentre essas alternativas, uma base. E esta base, para eu observar que ela não apareceu aqui de cara, mas eu tenho aqui, olha o que? Água dura? Não, né? Água de cal, água salobra, água destilada, água desmineralizada. Então, vejamos aqui, olha, água de cal. O que é água de cal? Vocês lembram? Vimos isso aí lá no primeiro ano. Então, observe aqui, olha, água de cal é o hidróxido de cálcio. Então, se eu tenho um ácido, eu vou colocar aqui em uma base. Água de cal, hidróxido, ó, hidróxido de cálcio, o que é isso aqui? Uma base. O que é que vai acontecer quando eu tenho um ácido com uma base? Uma reação de neutralização, que vai formar o que? Uma reação de neutralização, os produtos de uma reação de neutralização. Nós vamos ter o que? O sal, né? A formação de um sal, mais água. Então, justamente seria essa água de cal, né? Que é o hidróxido de cálcio. Então, era necessário você relembrar que a água de cal trata-se do hidróxido de cálcio. Então, essa seria a alternativa correta, beleza? Letra B. Então, fechamos aí nossa aula, né? Nosso conteúdo sobre polímeros. E hoje eu trouxe essas questões aí para vocês verem que além de polímeros pode aparecer outros conteúdos relacionados, beleza? Um abraço, nos vemos em breve.